Pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um pouco diferente, a gente vai sair da rotina. Eu adquiri esse móvel aqui recentemente para organizar as minhas tintas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica para vocês aumentarem a durabilidade dos móveis de vocês. Aqui a gente está falando de um móvel feito de polícia de madeira prensada, que é conhecido como MDP, que é o mais frágil de todas. Mas essas dicas que eu vou passar aqui para vocês servem também para os móveis de compensado e também para o MDF, ok? Porque cada vez que a gente muda o móvel de um lugar para o outro, ele vai se tornando cada vez mais frágil. Também quando você monta e desmonta, né, isso vai danificando com o tempo. E aquela parte que fica em contato com o chão, que é mais próximo da umidade, onde a gente está constantemente lavando ou passando pano úmido, então costuma inchar. Então essas dicas aqui elas vão aumentar a durabilidade, evitando esse tipo de problema. Ou pelo menos retardando o deterioramento do seu móvel. Bom, essas duas peças aqui, como vocês podem ver, elas vão na base do móvel, né? Elas ficam em contato com o chão e não tem nenhuma proteção aqui. Então a umidade entra facilmente e já vai danificando e inchando a peça. Aqui dá para perceber também que tem uma cravilha, né? Tem o buraquinho da cravilha. A cravilha ela não é colada, tá? É sempre encaixada, né? Porque às vezes você precisa desmontar, como foi o caso aqui. Eu desmontei esse móvel aqui porque eu tive que transportar num carro pequeno, então eu já vou aproveitar aqui para explicar isso para vocês. Eu vou usar aqui 4 tipos de impermeabilizante diferentes, que eu tenho certeza que pelo menos um deles você tem aí na sua casa. Essa peça aqui, ela é uma das laterais do móvel. Então como vocês podem ver aqui, ó, tem os buraquinhos da cravilha e também tem esses buraquinhos aqui, onde a gente parafusa essa peça para poder depois sustentar numa outra. Bom, então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é a aplicação da cola branca, que é o mais óbvio de todos. Então você pode fazer a aplicação com um pincel, por exemplo. Só que a cola branca, a gente tem um problema. Por exemplo, se ficar em contato com umidade, ela costuma ser reversível. Ou seja, ela vai voltar a ser branca, molhada e vai acabar grudando. Não é uma dica recomendada para você fazer na peça que vai no chão. Aqui já tem uma dica um pouco diferente, que é a aplicação do verniz acrílico. O verniz acrílico ele é um verniz irreversível, ou seja, após a secagem, ele não se solta com água. A aplicação dele é muito fácil, não tem cheiro forte, é só depositar assim e aguardar a secagem natural. Veja aqui que a peça absorve com muita facilidade, diferente inclusive da cola. A cola ela não tem a capacidade de infiltrar na superfície, até porque ela é mais espessa. Esse verniz aqui já é muito eficiente para isso. Uma outra dica é a laca brilhante. Você pode colocar numa bisnaguinha. Veja que é um verniz à base de água também, não deixa de ser acrílico, só que ele é mais encorpado, mais espesso. Porém, ele tem uma ótima miscibilidade com água. Então qualquer gotinha de água que você coloca nesse produto aqui, ele baixa drasticamente a viscosidade. Então o que você pode fazer? Ó? Umedecer a superfície com água. E depois, com uma bisnaguinha, fazer a aplicação do produto. Eu não sei se vocês conseguem observar, ó, mas ele em contato com a água, ele se funde muito fácil. É um verniz muito resistente e irreversível. Veja que ele praticamente ele some. Então a capacidade dele de infiltrar na peça é muito maior do que todos os outros. Por isso torna também mais eficiente. Veja que o produto vai sumindo. Aqui eu já tenho uma outra situação. Veja que essa peça aqui já abriu. Então eu vou precisar passar um desses produtos que eu mostrei para vocês e apertar com grampo sargento até que se seque. Verniz acrílico, se infiltra muito bem na peça, irreversível após a secagem. Cola branca, tem uma certa dificuldade para infiltrar na superfície e é reversível. Ou seja, a peça que vai ficar na base, em contato com o chão, eu não recomendo fazer a aplicação assim. E aqui a hidrolaca brilhante. Primeiro passa água, porque se você não passar água, ela não infiltra. Aqui, por exemplo, eu não passei água. Então vou fazer a aplicação da hidrolaca. Então ela vai ficar com esse relevo aqui que vocês estão vendo. Veja que ela não sai do lugar. Então você deve sempre passar água para que ela seja mais eficiente e infiltre na superfície. Veja que ela se torna levemente leitosa e com uma capacidade de infiltração muito boa. Aqui eu tenho uma outra opção bastante conhecida também, que é a goma laca incolor. Existe também a goma laca indiana, você pode usar também a goma laca indiana, porém a incolor ela tem uma capacidade de plastificar muito mais eficiente. Então um produto à base de álcool vai infiltrar aqui facilmente na madeira e fazendo o efeito dos produtos anteriores.
Então essa peça não vai ficar soltando depois os pedacinhos, né, os flocos. E aqui eu tenho uma quinta opção, que é a resina epóxi. É claro que em relação aos demais fica um pouco mais caro, mas para a parte que vai ficar em contato com o chão, eu super recomendo. Então é uma resina epóxi, ela é bicomponente, você vai misturar a proporção 1 por 1 e fazer a aplicação. E aguardar a secagem de 24 horas. Aliás, todos esses produtos você deve aguardar a secagem para que não cole na peça, né? Para que você possa desmontar o móvel futuramente. Pessoal, então eu vou seguir aqui meu trabalho, fazendo a aplicação daquilo que é mais fácil e mais econômico, e quando ele acabar eu vou para a segunda opção, terceira, quarta e até a quinta. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. A outra, né? O móvel ele vai se tornando cada vez mais frágil, né? O móvel ele vai se tornando cada vez... Meu Deus do céu. Bom, porque cada vez que a gente muda de um lugar para o outro, Porque cada vez que a gente muda de um lugar para o outro, o móvel ele vai se tornando cada vez mais frágil. Ou pelo menos retardando o deterioramento do seu móvel. Deterioramento. Eita preuga. Bom, essas duas